Paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, por favor, em Êxodo 3. Hoje o tema que a gente vai conversar um pouquinho é sobre o tempo de transição. Vocês acharam aí Êxodo 3 para a gente ler? Então deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Vai ser uma leitura, parece que é longa, mas não vai ser tão longa, tá? Estamos falando aí de só 52 versículos. Êxodo 3. É que tem 22 e a gente vai ler o capítulo 4 também. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Começa assim para mim, ó. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, por meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou Deus, o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar o Egito do meu povo, do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes responderei? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou para vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá e reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não nos deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force.
Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em sua casa objetos de prata e de ouro e roupas que porão em seus filhos e em suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. E prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em vocês, não derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela vai se transformar em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que disser. O que dizer? Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, eu peço que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará a vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer, e eu estarei com vocês quando falarem, e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes, se eles ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou a sua mulher e seus filhos montado num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso vou matar o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: Marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado realizar. E assim, Moisés e Arão foram e reuniram-se com todas as autoridades dos israelitas.
E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. E em seguida Moisés também realizou sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. É uma leitura aqui que a gente fez um pouco extensa, né? Mas hoje eu quis trazer algo que realmente tem estado no meu coração. E hoje eu li Êxodo 1 até o 15. Ele vai contar a primeira parte da história de Moisés. E é muito legal. Vamos recapitular aqui. Eu quero trazer um pouco sobre esse tema de o tempo de transição. Quando a gente começa a ler Êxodo, a gente sai de qual livro? De qual livro? Gênesis. E no final de Gênesis, a gente vê a morte de José. Então, assim, José, ele já era um governante já do Egito. Ele foi um cara que seguiu exatamente aquilo que o Senhor tinha proposto para ele. Ele foi um cara que trabalhou, ele foi um cara dirigente, um cara que sofreu pra caramba no começo, mas no final, você lê na Bíblia, você vê que aquilo que ele reservou no período de fome, tanto para o povo egípcio, como para o povo de Israel que migrou depois para lá, ele, por ter guardado alimento e o povo ter fome, o povo chegou um momento que ele não tinha mais como comprar os mantimentos. Qual que foi a jogada? A gente vai vender o nosso trabalho para vocês, vamos ser escravos, só não deixa a gente morrer de fome. A partir daquele momento, em Gênesis, o povo começou a ser escravo. Em Êxodo, a gente tem essa transição, começa um novo período. A Bíblia fala que aquele faraó do tempo de José já tinha morrido, José já tinha morrido. José fala assim, quando eu morrer, manda os meus ossos para a terra que meu pai foi sepultado. E no começo de Êxodo, lá no primeiro capítulo, a gente vê que iniciou-se um tempo de crescimento. Apesar de que o povo já estava como escravo, os israelitas, o povo de Israel, a Bíblia fala que ele se proliferou. Quando eu escuto essa palavra se proliferou, eu imagino tipo um mofo na parede, sabe? Você vê um pontinho, passa uma semana, tá tudo zoneado. Imagina esse fenômeno, um povo que começa a se proliferar. O faraó da época, que já a Bíblia fala que tinha um coração ali um tanto peculiar, né, maldoso, ele falou, a gente precisa dar um basta nisso. Ordenou que as parteiras, quando nascesse um menino, qual que era a ordem? Matar os meninos. Êxodo 1 fala também sobre esse período de escravidão. Tá? Continuando, a gente vê que Deus deu o primeiro livramento para Moisés, aonde as parteiras, elas não obedeceram esse mandamento. Moisés ficou com a mamãe durante 3 meses, até que chegou um momento que ela falou, não é mais sustentável criar essa criança, porque eles vão me descobrir e vão matar a criança. Só controlando o tempo para a gente não passar. Já chegamos na metade. Então, o que ela fez? Pegou o menino rapidamente, preparou um cesto com betume e piche, colocou a criança, pôs à margem do Nilo e largou ele. Mandou a irmã dele, vai acompanhando. Quando chegou o cesto de Moisés, chegou até a filha de Faraó. A menina, irmã dele, observando, viu que a filha de Faraó se compadeceu da criança e falou, quer que eu mande alguma hebreu amamentar a criança? Não vai morrer, hein? Eu conheço gente que dá para amamentar. Quero. Vai lá buscar. Chamou a mãe do moleque. Isso é uma outra provisão divina, gente. Num tempo de transição, um tempo de escravidão, o povo já estava escravo. Então a gente tem aqui a segunda provisão de Deus para a vida de Moisés. Em Êxodo 2, a gente vê então essa provisão. Ainda no capítulo 2, a gente vê um presente
dado a Moisés. A Bíblia fala que Moisés cresceu rápido e depois ele se compadeceu com a escravidão do povo. Ele viu que tinha um egípcio maltratando o outro, matou o cara em defesa do outro, foi descoberto e meteu marcha, foi para o deserto. E aqui a gente vê em Êxodo, tudo no capítulo 2 ainda, a gente vê que Deus deu um presente para ele. Ele estava fugitivo, foi para o deserto, um local inóspito, um local onde o povo dele ainda estava em escravidão, e Deus deu o que para ele? Deu uma esposa, deu um lugar para ele se refugiar, deu filhos para ele. Tanto que um dos filhos dele, o significado do nome dele é presente ao estrangeiro. E aí, chegou um momento no final do capítulo 2 que a escravidão era tanta, a opressão dos egípcios para o povo de Israel era tanta, que fala que o clamor de Israel chegou aos ouvidos de Deus. Isso é muito legal porque depois entra no que a gente leu. Então, Deus chegou o momento que ele falou, basta, chegou o momento. De José até esse momento que a gente leu, do 3 ao 4, passaram-se 430 anos. Então, chegou o momento que Deus preparou para Israel, de José até Moisés, um tempo de escravidão para o seu povo. Isso é muito louco. E agora, o que a gente tem nesses próximos 12 minutos que a gente vai falar, é sobre esse tempo de transição. Eu deixei anotado aqui que o capítulo 3, ele fala, Deus, ele passa uma orientação, ele passa uma promessa e ele delega a Moisés um trabalho. Normalmente na nossa vida, nós também somos instruídos ao Senhor, nós recebemos algumas promessas, mas principalmente a gente tem que trabalhar. O tempo de transição promovido de Deus para nós, ele é um tempo de trabalho. Ele nunca vai ser um período confortável. E eu me coloquei em reflexão ontem e hoje, porque eu não queria nem comentar isso, mas eu me coloquei em reflexão ontem e fiz o meu primeiro triatlo. E aí é um período que você está cansado. Você está cansado. Você vai fazer a transição para outra modalidade, você está cansado. Aí você tem mais uma para fazer, você está muito mais cansado. Mas no final você termina o trabalho. E aqui o povo estava cansado. Moisés já nasceu perseguido, cresceu num lugar legal, beleza, tal, mas ele era estrangeiro. Depois ele saiu corrido para depois começar a trabalhar de novo. Aqui, o capítulo 4 que a gente leu, ele é o início de uma jornada de Moisés. E esse tempo para o povo de Israel ainda estava em transição. Não era o ponto final. Sabe com que idade Moisés começou a fazer esse trabalho para o Senhor? Alguém tem ideia? Com 80 anos. O cara foi trabalhar para o Senhor, começou o período de trabalho com 80 anos. Então, nem sempre esse período de trabalho, de transição nosso, é o mesmo do Senhor. E é difícil a gente entender isso. É difícil que a gente está cansado. A gente passa por dificuldade e tal. Mas o nosso tempo não é o tempo do Senhor. E aqui, a gente leu no 4, Moisés falou assim, Senhor, manda outro. A gente fala assim, quem que é o Senhor? O próprio Senhor falando, quem que é o Senhor? Meio que tipo, cala a boca e vai fazer, velho. Às vezes, tem uma frase que eu às vezes não entendia. Meu chefe falava assim para mim e para o pessoal do meu time. Falava assim, depois você me conta como você resolveu. É uma frase dura. Mas a gente tem que se colocar no nosso lugar. E eu fiz um super resumão para contar um pouquinho para vocês como foi o finalizar do tempo de transição. Porque o tempo de escravidão aqui se encerrou quando começou esse tempo de transição. É a transição de modalidade. No triatlon, você tem o primeiro período é a natação. O próximo é a bicicleta, a bike. Mas existe um intervalo aqui. O que a gente vai falar aqui é o intervalo. Vai iniciar um outro tempo.
No tempo da escravidão que se encerrou, ele tinha suas dificuldades. Qual que eram as dificuldades da escravidão? Apanhar, não ter sua própria terra, alguns serem mortos, trabalho em condições desumanas, ainda mais naquela época. Depois, olha só que legal. O resumo do próximo capítulo, que é o capítulo 5, Moisés foi encontrar o camarada do faraó. Só que não o mesmo faraó que o adotou, não o mesmo faraó que mandou matar os egípcios. Outro faraó, já era outro. Era um outro governante. Chegou pro cara e falou, olha, eu venho em nome de Deus. O Deus dos israelitas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos meus antepassados. Para você libertar o povo, para eles irem prestar culto. Moisés foi falar com o faraó. Falou, o faraó recebeu a mensagem, sabe o que ele fez? Esses israelitas são um bando de vagabundo. Então os caras, eles estão fazendo uns tijolos para mim, sabe o que eu vou fazer? Para fazer tijolos, precisa de palha. Pode cortar as palhas que a gente dava para os caras fazer os tijolos. Agora eles vão ter que procurar a palha e vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos. Os caras esfolou os bichos. Não entregavam, que era humanamente impossível. E ó, surra no escravo. No 6, Deus ordena a Moisés e Abraão a falar novamente com o faraó. E Moisés dá uma trucada em Deus. Imaturo, Moisés ainda imaturo, com 80 anos, ainda imaturo, intransigente, falando, Senhor, não sei o que, não vou fazer, tal. A gente não é assim às vezes? E olha que nem sempre a gente está sempre com essa consciência do propósito que a gente está fazendo para o Senhor. No 7. O 7 era um que eu queria ler com vocês. Ó, 7, 1 a 6, mas eu vou ler para vocês. Se você quiser, abre aí esse do 7, do 1 ao 6. Fala assim, ó. O Senhor lhe respondeu, dou a você a minha autoridade perante... melhor dizendo, capítulo 6, 28, a gente vai até o 7, 6. São 8 versículos. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse, eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, como o faraó vai me dar ouvido se eu tenho dificuldade em falar? De novo, questionando a ordem de Deus. O Senhor lhe respondeu, eu dou a você a minha autoridade perante o faraó. O seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você vai falar tudo o que eu lhe ordenar. E o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do povo. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não vai ouvir. Então, porei a minha mão sobre o Egito, e com os poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo e os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Então, mais uma vez, às vezes a gente quer bater no pé, a gente quer bater a mão, falar, Senhor, não é assim, não é assado. Deus sabe de todas as coisas, gente. Deus chamou a gente para trabalhar no negócio. Se a gente realmente está dedicado, mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça que não vai dar certo, confie em Deus e vai fazer o seu trabalho, faça a sua parte. Ai, Senhor, eu quero trabalhar. Vou usar você de exemplo, Eudalice. A Eudalice abriu lá a loja dela, ai, Senhor, mas não é essa loja aqui não vai passar, na rua não passa muita gente. Ah, que não sei o quê. Cala a boca e trabalha. Fica quieto e trabalha, faz a sua parte. Eu que te coloquei ali, meu. Ó, faz a sua parte. Pelo amor de Deus, você entendeu, né? Vamos fazer a nossa parte. Discute menos com o Senhor, obedeça mais. Ainda no 7, Deus não prometeu um negócio para ele? Não orientou ele? Ele começa a mostrar algumas evidências para ele. E aí, quando a gente está nesse tempo de transição do nosso trabalho na nossa vida, a gente começa a ver algumas coisas que a gente às vezes não entende. Mas também tem coisa que a gente começa a ver o mover de Deus. No capítulo 7, começa a primeira praga. As águas do Nilo se transformam em sangue. E Faraó, mesmo sem ter o que beber, os egípcios sem ter o que beber, não libertou o povo.
Depois você lê assim na Bíblia, imagina na antiguidade, sem saneamento básico, o rio. Os egípcios cavavam perto do rio uma poça para encher, porque a água do rio tinha se transformado em sangue. Só dava para pegar a água que fazia filtragem natural nos buracos. Tipo o filtro de carvão, sabe? No 8, mais 3 pragas. Rã? Rã saindo do Egito. Gente, tava lembrando esses dias que a gente viajou lá, a rã pulou, eu saí correndo da rã porque eu não sabia que era rã. Imagina, tipo assim, a sala inteira cheia de rã, na sua cama, tomando banho, piolho. Imagina, mosca. Às vezes a gente vai fazer um churrasco, tem duas, fica enxame de mosca. No 9, morte dos rebanhos. Principal fonte ali era a agricultura, a parte agrícola. Os rebanhos morreram. No 9 ainda, isso para mim me pegou. Ferida purulenta. Imagina nascer umas feridas assim, cheio de pus, com bolha saindo, secreção. Outra praga, granizo. Granizo, gente. A Bíblia fala que foi uma chuva de granizo como nunca tinha tido antes daquele episódio e nunca mais haveria outro episódio de tão forte que foi. E aí fala que as plantações, as casas, ficou tudo destruído. Imagina ali a plantação de trigo, o trigo todo zoneado ali no chão. O faraó não liberou, coração duro. Aí, no 10, gafanhotos. Depois do granizo, que tava todos os alimentos tudo espalhados, gafanhoto, uma chuva de gafanhoto. A penúltima praga, trevas. 3 dias de trevas. E a galera de Israel com sol. Os egípcios, trevas. Como pode? E o último, a última praga que originou o rito judaico da Páscoa. O anjo da morte matando todo o primogênito egípcio. Nesse período de transição, a gente vê muita coisa acontecendo, irmão. Muita coisa acontecendo que, se a gente não está ligado nas coisas que estão acontecendo, a gente não percebe as maravilhas de Deus. Então, tem muita coisa acontecendo no cenário de política. Às vezes, algum parente nosso adoece, a gente é usado para falar com ele. Às vezes, a gente é mudado de emprego, a gente não entende. Então, a gente tem que estar prestando atenção naquilo que o Senhor está movendo ao nosso redor, para onde Ele está nos levando, para a gente exercer o trabalho. Tudo isso daqui que aconteceu, se você ler, você começa a se questionar, horas, mas Deus só fez esses milagres porque Ele mesmo endureceu o coração de Faraó. Por quê? E tem um propósito. Foi para que ficasse perpetuado no coração tanto do povo egípcio como do povo Israel tudo o que o Senhor fez para ser passado de geração em geração. 12:40. 12:40 não, capítulo 12, no versículo 40, ele finaliza falando mais uma vez sobre 430 anos de escravidão. No capítulo 12:40, não, capítulo 12, versículo 40, se encerra o tempo de transição. Se encerra. Porque depois do anjo da morte ter matado geral lá, né, no Egito, estou colocando aqui só mais 5 minutos que a gente já passou. Deus quebra o coração de Faraó. E aí começa no 13 um novo tempo. O novo tempo, qual que é o tempo? É o tempo de uma nova geração. Deus pega aquela geração que começou no Egito para andar mais 43 anos no deserto. É um novo tempo. Se encerra o tempo da escravidão, você vai fazer uma transição para um outro tempo, que é o tempo da caminhada no deserto. Depois vai ter mais um tempo de transição até a conquista da terra prometida. Mas olha só, no 13, 19,
Depois de 2 tempos, um tempo de escravidão, um tempo de transição, em uma terceira época, se cumpre um dos pedidos aqui que foi feito por José. Os ossos de José, depois de 430 anos, são movimentados. Começa um processo para ser cumprido algo. No 14, para a gente finalizar aqui, no versículo 14, no capítulo 14, Deus livra os israelitas dos egípcios porque eles começam a perseguir eles, se arrependem. E aí acontece aquela famosa passagem da travessia do Mar Vermelho, da abertura do Mar Vermelho. Então notem que mesmo depois de início de um novo período, esse novo período já se inicia em batalha. Bom, entendemos todo o contexto histórico, certo? Tudo isso para contar para vocês que assim, não importa qual é o tempo, na verdade, em que estaremos. Seja um tempo de transição, seja o tempo de iniciar um outro trabalho. Em todo lugar que a gente tiver, nós vamos ter tribulações, irmãos. Nós vamos ter desafios. Vai ser difícil, vai ser pesado, porque a gente está aqui para trabalhar. O Senhor fala, antes, né, quando ele estava em carne, ele falava assim, ele orou ao Pai, Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal e que mantenha eles firmes. Nós estamos aqui em terra ainda por um propósito, para trabalhar. É uma palavra talvez um pouco dura, né? É algo difícil de processar, mas normalmente a gente quer ser servido pelo Senhor e não é muito bem assim que a banda toca. A verdade é que nós estamos ainda aqui para falar do Evangelho e cada um vai ter um ofício a exercer. Então, não importa o período, irmãos, sirva com maestria, sirva com excelência, dê o seu melhor. A gente já teve algumas palavras hoje aqui. Obedeça. Questione menos a Deus. Questionar no sentido de, vou fazer só se for isso, por que eu tenho que fazer isso? Questiona menos. Seja mais grato. Entenda que todo período vai ter sua dificuldade. Todo período vai ter sua dificuldade. Vou usar a Sara de exemplo. A Sara, quando começou a trabalhar lá com tecnologia, ela era estagiária, ela tinha as dificuldades dela. Depois, quando ela foi sênior, ela olhava as dificuldades de estagiário e falava assim, nossa, isso aqui não era nada. Hoje ela é gerente. As dificuldades de um sênior já são diferentes. Então, todo período, eu usei um âmbito profissional, mas todo período vai ter suas dificuldades. No reino é assim. A vida é assim. Nós estamos aqui ainda porque a gente tem algo para exercer, um trabalho para fazer. Quem é o dono do trabalho? É o Senhor. Aí vale questionar, Senhor, qual que é o trabalho que o Senhor tem para mim? Como que eu cumpro a minha missão? Me ensina, me leva. A partir do momento que você se coloca sob servil, aí sim você começa um novo tempo. Você começa um período ou transitório ou um novo período de tempo de trabalho. A partir do momento que você terminou um trabalho, aí você vai iniciar um período de transição e vai para um outro trabalho. É isso. Esses são os ciclos. Depois desse período aqui, se vocês quiserem ler em casa, vocês vão ver que Moisés, depois que terminou aqui a passagem do Egito, ele andou 40 anos. Véio. 40 anos. Véio. 40 anos. Sabe o que é 40 anos? Sabe o que é 40 anos? Para mim é difícil aguentar 2 anos para pagar uma dívida no Itaú, mas tinha 40 anos, velho. 40 anos. E sabe qual que é a maior? Depois de 40 anos, ele não iniciou um tempo da Terra Prometida. O tempo de Moisés foi um tempo... Ele participou de 3 tempos. O tempo de escravidão, esse tempo de transição e o tempo de caminhada. Ele não conseguiu viver esse quarto tempo. Não conseguiu. Vai ter coisas, irmãos, que a gente vai ser chamado para trabalhar como pontes. Você não vai ser herói, não vai ser uma heroína, mas sem você, pode ser que muitas pessoas não alcancem um propósito muito maior. Deus vai nos usar conforme Ele quer. Lembra que Ele falou, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Faz o que eu mando. O famoso cala a boca e faz, às vezes é o que a gente precisa ouvir.
Que essa palavra encontre conforto no seu coração, encontre uma terra fértil e que produza muitos frutos. Essa é a palavra de hoje.